Debate 88. Política, religião, comportamento e temas atuais em debate na 88 FM. Debate 88. Participe, dê a sua opinião. Está no ar. Debate 88. Hoje, dia 6 de setembro, ano 2024. Mais um debate aqui na Rádio 88 FM, segundo tempo, viu? Uma vez salvo para sempre, é a parte 2. Atendendo a muitos pedidos, estamos de volta com a segunda parte do debate, que levantou grandes perguntas. Uma vez salvo para sempre? Na primeira parte, discutimos diferentes pontos de vista sobre a possibilidade de perda da salvação e as consequências que as diferentes maneiras de pensar possuem na caminhada cristã. Hoje, vamos aprofundar ainda mais essa discussão, abordando aspectos que não tivemos tempo de explorar antes. Entre aqueles que acreditam na segurança eterna da salvação, há a convicção de que uma vez que uma pessoa é verdadeiramente salva, ela nunca poderá perder essa salvação. Esse entendimento é frequentemente apoiado por passagens bíblicas, como João 10, 28 a 29, onde Jesus declara que ninguém pode arrancar suas ovelhas de suas mãos, e Romanos 8, 38 e 39, que afirma que nada pode nos separar do amor de Deus. E para esses cristãos, a ideia de que a salvação pode ser perdida entra em conflito direto com a natureza da graça divina, que é imutável e irrevogável. Por outro lado, há aqueles que acreditam que, apesar da salvação ser um dom gratuito de Deus, ela pode ser perdida se a pessoa se desviar intencionalmente da fé. Essa visão se baseia em textos como Hebreus 6, 4 a 6 e 2 de Pedro 2, 20 a 22, que alertam sobre o perigo da apostasia e sugerem que é possível, para aqueles que já experimentaram a salvação, vir a cair da graça. Para esses, a salvação requer uma perseverança contínua na fé e obediência. E a ideia de uma vez salvo para sempre, pode ser vista como uma perigosa complacência. No debate 88 de hoje, nós queremos saber, afinal de contas, podemos ou não perder a salvação? Pastor Márcio Cunha, da Igreja Presbiteriana, aqui em Volta Redonda, estará orando por nós neste momento. Por gentileza, pastor. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Pai, nós estamos aqui reunidos neste momento para falar da tua palavra, daquilo que o Senhor fez por nós, da garantia que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, de que somos salvos, eleitos para a eternidade. Te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade tão preciosa, tão rica, de poder debater este assunto com os meus irmãos em Cristo. Que este assunto possa trazer elucidação na mente e no coração dos nossos ouvintes. Que eles sejam, ó Deus, despertados na tua palavra e pela ação do teu Espírito Santo, que esse debate produza não divisão, mas unidade. Que a graça do Senhor se manifeste sobre nós. Obrigado pela vida do pastor Betinho, que já está aqui, do Dário, da Letícia, também pelo pastor Anderson Caleb. Que o Senhor derrame bênçãos do Senhor sobre nós e assim possamos, mais uma vez, exaltar o teu nome nesse debate. E que o Senhor se faça presente conosco. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olha, eu tenho o prazer de receber o pastor Betinho Ventura, da Igreja Metodista do Brasil e apresentador do programa A Hora Metodista, de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, nosso bispo apóstolo. Tudo bem, pastor Betinho Ventura? Não,
Chama de apóstolo, fico constrangido. Não, humilde servo, profeta bem, menor querido? nessa mesa de profetas maiores, aqui, nem profetiza maior que a Letícia. Amém. Né? E o apóstolo bispo, rapaz. E o único apóstolo da presbiteriana que eu conheço é o Márcio. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é apóstolo. Prazer imenso estar aqui. Certo. Abraço aí para todos os ouvintes. Nosso objetivo hoje é tentar ajudar, né? Né? De forma prática. Nossa intenção aqui não é apenas ficar debatendo ideias, né? Porque a gente está no meio do povo, a gente não está nas salas, né? Fechadas, discutindo temas. Verdade. Né? A gente está aqui preocupado com o povo, então a gente está aqui preocupado em dar uma direção, um esclarecimento para que a fé das pessoas sejam aperfeiçoadas, em nome de Jesus. Pastor Márcio Cunha, tá tudo bem? Graças Tudo a jóia? Deus, idade nova, 5.4, Pois motor renovado. Rapaz, olha só, hein? 5.4, mas disseram que você tava com 5.9, né? Não, isso foi um equívoco. Olharam que viram que você tava machucadinho assim, Não, chutaram que O homem alto. trabalhou na lavoura. Trabalhou na lavoura. O pessoal, tá no YouTube, Letícia? Tá, e o pessoal do YouTube pode ver que não tem cara de 54. Não, essa cara de 18 é só pra disfarçar. Tá bom, meu querido. Mas Graças a Deus. parabéns pra você, tá? Amém, querido? obrigado. Seja bem-vindo ao nosso debate. Amém. Tá aqui com a gente o Bispo Anderson Caleb, é claro, não poderia faltar, da Igreja Cristã Essência. Tudo bem, Bispo? Tudo bem, pastor Dário, nobres colegas aqui, que bom estar ao lado de vocês, do senhor, para mais esse debate. Um abraço a todos da Cristã Essência e a todos os irmãos que me conhecem, me ouvem. Amém. Dizer que esse debate é como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes uma vez, ele disse que não gostava, naquele contexto, disse que não gostava muito de debates porque aquilo criava muro entre os irmãos. Mas não é o nosso objetivo aqui. De forma nenhuma, né? O objetivo é criar pontes. É claro, e claro. não muros, né? De nossa teologia ser afinada, aprimorada, e tem sido bênção para todo o sul fluminense, todo o estado e lugar. Tem pessoas nos ouvindo até em São Paulo, que eu sei. É verdade. Onde chegar é bênção, é para unir a igreja, Exatamente. não para criar muros. Claro. Olha, para que nossos ouvintes possam lembrar da opinião de vocês, assim como para informar aqueles que não assistiram a parte 1, esclareçam. Afinal de contas, podemos ou não perder a salvação? Pastor Márcio Cunha. Começa comigo. Claro. Vamos lá. Bênção de Deus. Não. A teologia reformada, nós, os presbiterianos, teologia reformada, ela acredita que, e eu vou falar calvinistas, né? Porque nós temos a divisão, o que coloca aí a diferença é justamente a questão entre Calvino e Armínios. Certo. Então, assim, nós acreditamos que o cristão ele não perde a salvação. Não perde. Não perde. Ele pode perder a alegria da salvação por causa do pecado. Nós estamos assegurados em Cristo. Aquele que começou a boa obra, completa. Nós não estamos soltos à nossa mercê, à nossa própria vontade. Nós somos chamados, eleitos, escolhidos no Pai, somos salvos no Filho e temos garantia de que somos salvos para sempre. O que pode acontecer é que nessa trajetória do momento da conversão até o nosso último dia em que seremos convocados às moradas celestiais, é que nós ainda, embora salvos, somos pecadores. Nós não estamos isentos de pecado. O que parece é que talvez há um delay aí da informação, é que garantia da salvação, ela não pode ser confundida com o processo de santificação. Nós somos salvos, garantidos em Cristo Jesus para a morada celestial. Existem algumas músicas que nós cantamos. Eu creio que vocês cantam, tá? Você tem uma voz boa, né, Betinho? Não põe na minha boca, não. Você tem a voz boa, né, Caleb? Canta comigo. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Claro. Amém. Cantam? Só como que essa música começa? Que segurança tenho em Jesus. Total segurança. Exatamente. Então, assim, nós não perdemos, porque aquele que nos chamou, aquele que nos convocou, e Romanos capítulo 8, que é o... Eu falo que Romanos é o livro que é a catedral da teologia, né? Reformada. E capítulo 8 de Romanos é a torre dessa catedral. É o ponto mais alto dessa catedral.
E quando o apóstolo Paulo fala, porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou, para seres conforme a imagem do seu filho, o filho aqui é Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E olha a conclusão disso tudo. Aos que justificou, a estes também glorificou. Na teologia, isso aqui é o já, ainda não. Já estamos com Cristo. Para o Pai, que não tem passado, presente e futuro, ele é ad eterno. Então, nós só aguardamos o tempo agora da glorificação. Eu estou justificado em Cristo Jesus. O que me aguarda é a glorificação para a habitação eterna com o Pai. Muito bem, né? Você quase que me convenceu. Pastor Betinho Ventura, fala pra gente. Me dá mais 2 minutos, então. Podemos ou não perder a salvação? Recordando aí. A nossa posição, a minha posição no caso, é de que é possível sim perder a salvação. Né? Isso não implica que você não tenha segurança dela. Pelo contrário, quando a gente lê na Bíblia que existe essa possibilidade, Deus está nos alertando a não perder um bem tão precioso que é a salvação pela graça. Os ouvintes agora com a gente podem anotar aí rapidinho textos que falam dessa possibilidade de perder a salvação. Sim. Hebreus 6, 4 a 6, você pode ver isso também lá no texto, você pode encontrar em Hebreus capítulo 10 também, você encontra essa possibilidade. Você vai ver o texto do apóstolo Paulo dizendo: quem está em pé, né, cuide-se para que não caia. São vários textos onde demonstra essa possibilidade do crente, o crente que teve experiência, principalmente Hebreus 6, vai dizer do crente que foi iluminado, que foi alcançado, mas por desistir, por desanimar, ele saiu do lugar onde ele tinha que estar, que era na presença de Cristo. Mas um texto que eu acho interessantíssimo, que eu gostaria de destacar aqui rapidamente, é 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, Pedro vai dizer assim, olha: e também houve falsos profetas entre o povo, assim como também haverá falsos instrutores entre vós, que disfarçadamente introduzirão heresias de perdição e negarão o Senhor e os que o Senhor comprou, trazendo sobre eles a mesma repentina destruição. E aí o apóstolo vai reafirmar o seguinte aqui no versículo 22, versículo 20: porque se por causa do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo tivesse escapado das imundícias do mundo e novamente se envolveram nelas e foram vencidos, a fim de será pior que o começo. O fim deles será pior do que o começo, porque melhor teria lhe sido não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecerem, terem se desviado e entregue novamente a essa perdição. Aí o autor vai dizer assim: mas isso de sobreveio conforme um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou ao chiqueiro da lama. Então, o texto vai dizer lá no começo que é o seguinte: aqueles que Cristo comprou, corre o risco deles saírem da presença de Deus. O texto aqui está dizendo sobre a questão dos falsos profetas, de heresias que vão tirando o crente da presença do Senhor. Homens que aceitaram o Senhor, mulheres que se entregaram a Cristo, mas não vigiando, não se atentando para heresias, se renderam e se perderam. E aí o autor fecha o seguinte: é como o cão que voltou a comer o vômito, ou a porca que foi lavada e voltou ao chiqueiro, voltou para a lama. Então é possível sim perder a salvação. E esta orientação que a gente dá é para que a pessoa tenha consciência, uma consciência madura, de que ela precisa caminhar nesse caminho de santificação. Fui alcançado, fui resgatado, agora eu preciso corresponder a essa graça. Muito então, se bem. a gente não corresponder, a gente corre o risco de perder essa salvação, sim. Muito bem. Bispo Anderson Caleb. Pois acho que todos nós concordamos nessa mesa, pastor Dário, que a salvação é uma coisa que Deus nos dá e nos ajuda e nos preserva nela. Todos nós concordamos aqui que não se perde a salvação assim, de manhã, de tarde, de salvo de noite, perdeu de manhã. Não é assim. E todos nós concordamos que há uma segurança em Cristo. Eu gosto muito da expressão em Cristo. Então, muitos arminianos, eles se confundem às vezes
e acho que se perde a salvação assim de uma hora para outra por causa do pecado, né? O pecado sim levará à perca da salvação caso seja continuado na vida daquela pessoa, caso seja permanente, o que vai demonstrar que essa pessoa está praticamente apostatando da fé. Então nós acreditamos nessa perca de salvação apenas no caso de uma apostasia total da fé, enquanto a vida há esperança, né? Então o Espírito Santo vai trabalhar, mesmo com essa pessoa desviada dos caminhos do Senhor, você que está desviado, o Espírito Santo está te chamando de volta até o último dia. Então pode perder, né? Pode. Eu não gosto muito da expressão perder, é que o crente, o cristão que conheceu, e como os textos bem citados pelo colega que me antecedeu aqui da Bíblia, bebeu dessa água e se apostatou, se transformou num falso profeta, num falso mestre, ele jogou fora. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Jesus não lança ninguém fora. Mas aí vem a segunda pergunta. Ninguém fora, a pessoa que sai. Na lista de Romanos 8, que é eu não quero jogar nenhum avião na catedral, é o texto, né? É o texto magno de todas as tradições. Romanos 8, de todas as tradições, texto maravilhoso. É verdade. Ali diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Menos o pecado. Não está na lista. A apostasia e o pecado não estão na lista, daquela imensa lista do que nada pode nos separar. Sim, eu vou ajudar o colega não aqui está lá. citando Isaías 59. Isaías 59 diz que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Sim, mas a resposta para o pecado é Cristo. Sempre Cristo. Sempre Cristo. Sempre Cristo. Não negamos isso. Agora eu queria colocar uma lógica rapidinho aqui. Sim, à vontade. Para o calvinista, se você não perseverar até o fim, nunca foi salvo. Estou certo ou estou errado? Para o calvinista. Depende da ótica que você quer que eu te responda. Sim ou não pode enrolar em cima do muro. O calvinista, olha só, para o calvinista... Se você não perseverou, você lá no fim se desviou, abandonou, foi para qualquer outra religião, você não estava salvo. Essa geralmente é a linha de pensamento de Calvino. Aquele que não cristão ele persevera até o fim. Ele vai até o fim. Não significa que ele não vai pecar. Sim, claro que ele não vai ter os momentos em que... Se pecarmos, temos advogado junto ao Pai. Perfeitamente. O pecado não vai lançar ninguém no inferno. Perfeitamente. Desde que haja arrependimento, né? Mas veja, a lógica é o seguinte... Você está mais presbiteriano hoje, hein? Não, eu tô bíblico. Eu quero estar bíblico. Sempre bíblico. Aí, sou arminiano bíblico. Só não sou pelagiano, nem semi-pelagiano. Quem estuda teologia sabe o que eu estou falando. Se você, diz aqui, concordou comigo o colega calvinista, se você não perseverar até o fim, nunca foi salvo. O arminiano vai dizer, se você não perseverar até o fim, perderá a salvação. Certo? Não é isso que o Armínio ensina? O arminiano, mesmo o Armínio Wesleyano ensina isso também. Se você não perseverar até o fim, você perderá a sua salvação. Logo, só arminianos podem ter certeza da salvação. Só os arminianos podem ter certeza da salvação. O calvinista não pode, porque tem que esperar até o fim. Eu quero ouvir você. Tem que esperar até o fim. Agora eu quero ouvir você. Até o fim. Não. Ele sabe se vai perseverar até o fim? Sabe. Ninguém sabe. Só Deus. A minha segurança está em Cristo. A minha segurança não está na minha decisão. O ladrão da cruz não chegou para Jesus e falou assim: mestre, eu decidi aqui hoje ir morar no seu céu. Me recebe lá. O que o ladrão da cruz falou para Jesus? Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sim. Quem é que garantiu para ele que ele iria? Foi a vontade dele, a decisão dele? Responde para mim, Foi a decisão de Jesus, pronto. Né? Jesus decidiu aí isso. É que está. E ele não participou em nada, né? Ele não se arrependeu, não houve o arrependimento, lógico. Então, tanto é que ele olha para Jesus. Eu falo que um dos maiores evangelistas que houve involuntariamente... Houve fé da parte dele. Foi o Herodes, que mandou colocar na placa sobre a cruz de Jesus: este é Jesus, o rei dos judeus, e colocou em 3 idiomas. O ladrão da cruz. O ladrão da cruz, nenhuma, ele não teve que cumprir nenhuma condição para ser salvo. Foi apenas o decreto de Jesus para ele. Não, presta atenção. Não falei isso, não. Eu disse para você aqui que o ladrão da cruz, ele olha para aquele inscrito lá, cumpriu a condição. Ele reconhece Jesus como rei, e ele olha para Jesus, tanto é que o arrependimento acontece em que hora?
No momento em que o outro ladrão da cruz está escarneando, está falando de Jesus e tal, ele fala assim, cara, nós estamos aqui... Ele reconhece seu pecado. Exatamente. Nós estamos aqui por uma condenação justa. Ele não. Naquele momento, houve arrependimento nele. Ele olha para Jesus e fala, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não tomou mas aí tá a condição do ladrão da cruz desfrutar da salvação foi se arrepender. Eu creio que ele se arrependeu, não foi? Não foi? Ele se arrepende. Se porque ele não Jesus olha para ele e fala o quê? Ele teve que se arrepender, sabe por quê? Mas rapidinho, assim, se ele não se arrepende, ele seria salvo? Isso. Não, porque no céu não tem pecado. É igual o outro também, o outro ladrão não se arrependeu. O outro não se arrependeu. Não se arrependeu, estava revoltado. Então, mas aí é a grande questão. Os dois ladrões ali não tinha uma condição para que desfrutasse da salvação em Cristo Jesus? O arrependimento. Sim. Não foi um decreto, porque se fosse um decreto, olha, você se arrependeu, mas eu escolhi foi o outro que me negou. Né? Vamos supor que fosse por decreto. Deus não faria algo dessa forma que vai contra... a grande questão é essa. Se a gente coloca a questão da possibilidade de perder, é porque existe uma condição humana. Deus nos capacita... Isso está muito claro, tanto para o bispo aqui, para nós, é o seguinte, que é Deus quem salva, a proposta é graça preveniente. É de Deus. Não tem condição nenhuma no ser humano de buscar a Deus. Deus me alcançou, qual é a condição, qual é a capacidade que Deus me dá? Olha, agora eu quero que você reflita e pense. O ladrão da cruz pensou, rapaz, eu fiz tudo errado. Ele se arrepende. O outro não. Um desfruta da salvação, o outro não. A salvação estava proposta para os dois. Um nega e o outro não. Então eu digo assim, a partir do momento que esse ladrão da cruz disse sim, agora que ele mantém esse sim no decorrer da sua vida até o dia do Senhor. Ele não tinha vida para poder manter, não, Betinho. Ele não, tá morrendo. Então, mas quem não morreu? Nós, por exemplo, que não morremos na conversão. Tá, então deixa eu te falar. A grande questão é, nós os cristãos, calvinistas, entendemos na palavra de Deus que nós somos escolhidos. E quando o Caleb mencionou a questão da perseverança dos santos, que o calvinista vive naquela dúvida até o final para saber se é salvo ou não, não, pelo contrário. Uma vez que estamos em Cristo, nós temos plena certeza, porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai declarar isso em Romanos, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo em Efésios, ele vai dizer que nós somos adotados, somos chamados, fomos recebidos por adoção, por meio de Cristo Jesus. Pode-se cancelar uma paternidade? Nós temos um Deus que é imutável. Claro que não. Eu creio que todos nós entendemos que Deus ele é imutável. Mas um filho pode negar essa paternidade. Não, mas aí é que tá. Pense comigo. Peraí, quem tem mais poder, o pai ou o filho? Não sei, mas o pai, igual a parábola. Quem tem mais poder? O pai ou o filho? Do filho pródigo, né? Representa muito bem mas isso. aí, Né? muito bem, tudo bem. E continua sendo filho não, no chiqueiro. olha só, mas aí é uma questão. O pai continuou querendo ser pai, Sim, né? mas olha só. O filho não quis ser mais filho, o pai continuou sendo pai. Presta atenção. Eu acho que a nossa relação a Deus é isso. Deus continua sendo nosso pai, a gente que decide continuar sendo filho ou não. Cara, você não pode ser mais do que o seu Senhor. Não é questão de ser mais, é questão de escolha. Olha só, presta atenção. Se Cristo morreu por mim, a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, que foi a evidência aqui, porque, Betinho, eu entendo a sua, você tem que defender o seu ponto de vista mesmo, mas Romanos capítulo 6 não fala de cristãos, ele está falando de gente que não é cristão, que esteve no meio de nós, mas não eram dos nossos. Tá? Então é gente que está dentro das igrejas, isso é bíblico, porque joio e trigo nascem juntos, crescem juntos, não nascem juntos, crescem juntos. Haverá um dia da separação. O que eu estou dizendo é que eu tenho... É muito mais seguro para a teologia reformada a questão da salvação, porque eu vivo dentro da consciência de que, uma vez salvo, eu preciso sim cuidar da minha vida espiritual. O apóstolo Paulo fala que a gente deve desenvolver a nossa salvação. O apóstolo Pedro nos chama a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, em todo tempo, a Bíblia não tira de nós a responsabilidade de nós nos desenvolvermos em santidade. Bom. Agora, quanto à questão da salvação, isso é monérgico. É Deus que faz. É Deus que escolhe. Eu gostaria de ouvir o bispo Anderson, está pesquisando ali na Bíblia algum texto, que eu quero passar para a próxima pergunta. Pode falar, bispo? O Pedro fala, o pastor Betinho citou aquele texto, que diz Segunda que Pedro, né? eles foram até profetas, e eles se tornaram falsos profetas, mas eles foram resgatados. Eles tinham sido resgatados. Resgatados, né? E eles agora se apostataram da fé.
Não é o caso de que era dos nossos, mas não era dos nossos. Lá diz que era dos nossos, né? O texto, pastor Beto. Segunda Pedro. Repetir para mim, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 2. Enquanto o Betinho vai no texto, só lembrando Mateus 24. Não, deixa eu só completar. Eu tô te ajudando. O homem não consegue falar. O homem consegue cortar nós. Mas então vai dizer... É que eu tenho espada de dois gumes. Comprou, na minha versão, tá? Comprou, que significa comprar. Lê o versículo todo, por gentileza. Tá aqui. Também houve falsos profetas entre o povo, assim como também haverá falsos instrutores entre vós, que disfarçadamente introduzirão heresias de perdição e negarão ao Senhor que os comprou. E aqui, trazendo sobre eles os mesmos original, os resgatou. Perdição. Eles foram resgatados e agora apostataram da fé. Eles estão longe. Então, ninguém aqui está dizendo que se perde a salvação à toa. Deus é gracioso até o último momento e é Ele que segura a nossa salvação. Ninguém arrebata as minhas ovelhas das minhas mãos. Desde que o versículo anterior diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas me seguem. Sendo assim, ninguém as arrebata das minhas mãos. Não podemos isentar aqui a responsabilidade humana. Senão somos todos bonecos e a cruz foi um grande teatro. Porque se nós somos salvos, pastor Dário, por um decreto, não é mais pelo sangue. É pelo decreto, não pelo sangue. Agora, se um crente se desvia da fé, ele pode ser restaurado à salvação? Claro. Pode ser? Óbvio. Mesmo apostatando? Por isso que existe o pastor Bispo Caleb disse aqui que tem os arminianos e os arminianos wesleyanos. O trem vai se desenvolvendo. Claro, Wesley vai trazer essa compreensão. John Wesley vai trazer essa compreensão que é possível aquele que perde a salvação, o desviado, voltar. Tanto é que em Tiago vai dizer que aquele que consegue converter alguém que se perdeu, ele vai receber um galardão, ele vai receber o perdão de multidão de pecados. Então lá em Tiago, deixa eu ver se eu acho aqui, anotei esse texto, é importantíssimo quando se fala dessa possibilidade do perdido, aquele que estava, o desviado, né, aquele jargão que a gente usa, voltar. Tiago diz isso no capítulo 5, para a memória, que aquele que consegue pregar para ele e ele se converter, essa pessoa aí está sendo muito usada por Deus e abençoada, porque está indo atrás de uma pessoa 5,19, né? 5,19 vai dizer que isso é possível. Aquele que está perdido, que nos ouve agora, a gente sabe que é difícil, ele está cheio de mágoa, cheio de tristeza, decepção, ele cria uma casca no coração dele, mas é possível que ele volte e desfrute daquilo que Deus deu para ele. Permite que eu leia, pastor? Pode, fique à vontade. Tiago 5, 19 e 20, pastor Dário diz assim: irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se algum entre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter. Agora explica para pastor Betinho. Agora explica algo para os nossos ouvintes que muitos ficaram em dúvidas com relação a isso. O que é uma apostasia? O que é apostatar da fé? Quem pode é um termo que significa sair, né? Sair da posição, vamos colocar, né? Se a gente está em Cristo, se eu saio de Cristo, eu estou me afastando dele, e isso é esse termo de apostasia. De você sair da posição onde você está. Em Cristo, igual nós usamos o termo aqui. Quem está em Cristo está seguro. O que voltou atrás. Que desistiu na caminhada, viveu. Porque a gente vive realidades na igreja que fazem a gente chorar. Aqui tem 4 pastores. Que é ainda mais grave. Que a gente já viveu decepção. A gente já viveu decepção que fez a gente chorar. Né? E a gente, por nossa função, a gente sabe como é que é difícil. Tem gente que transformou aquilo em mágoa, em decepção e afastou. A gente está sujeito a isso. Mas se eu estou em Cristo, eu vou suportar isso até o final, crendo. Mas se eu é melhor guardar mágoa no meu coração, porque eu sou um ser humano, estou sujeito a isso. Agora outra blasfêmia dúvida contra o Espírito Santo. É uma apostasia? É um tipo de apostasia. Agora, uma outra dúvida que ficou aqui entre os nossos ouvintes. O que foi, pastor Márcio? Não, eu não vou falar porque eles falaram que eu tava cortando ele. A minha espada é de 2 gumes, cara. Então, corta mesmo, pros 2 lados. Olha, devagar. Uma das afirmações da primeira edição do debate, que gerou muita reação dos nossos ouvintes, foi a frase: Jesus não morreu por todos. Baseado nisso,
Realmente Aí foi Jesus o Márcio que falou. Só morreu por alguns, então? A forma de pregar para um não convertido, ao invés de ser Jesus te ama, deveria ser Jesus talvez te ame? Ficou em dúvida aí na cabeça dos nossos ouvintes. Primeiro eu só preciso lembrar aqui que os irmãos falaram que a apostasia, alguém pode, depois de apostasia, voltar. Olha, estão se contradizendo com Hebreus capítulo 6. Estão se contradizendo. Aqui diz assim, ó, se a Bíblia diz, vocês podem falar qualquer coisa, mas se a Bíblia diz, ninguém me convence do contrário. É a Bíblia que está dizendo. É impossível que estes que experimentaram, se caírem, possam voltar. Então, a única forma que tem é porque nunca foram dos nossos mesmos. A questão que eu digo é que Jesus não morreu por todos, porque nós cremos na expiação limitada. Deus, ele lembra da história das bolinhas amarelas? Todas estavam descendo para o mesmo lugar, para o abismo. Ele escolheu algumas para sua glória, as outras ele permitiu que elas continuassem no caminho que elas já estavam. Isso é um tanto perigoso. Que amor aí. é esse, gente? Não é questão de amor, é questão de justiça. Pois é. O pai, ele o Deus estabeleceu... calvinista é um Deus monstruoso. Não. Ele não ama. O meu Deus é o Deus Ele das Escrituras. Não há amor. A grande questão é que nós queremos pregar Deus ama e nos esquecemos que Deus é justiça. Então, assim, quando Deus cria o homem, Deus não criou o homem para a morte. Por ele ser justo, ele ama, tem misericórdia. Agora eu tenho que pedir para o pastor deixar eu falar. Eu fiquei caladinho enquanto eles estavam aqui. Deixa eu falar. Você pode debater comigo, mas aí deixa eu falar. Claro. A questão é, Deus ele criou o homem para a vida eterna. O pecado entrou e o salário do pecado é a morte. Então, assim, ele escolheu na sua bondade, misericórdia e graça alguns que ele preserva para o seu louvor e para a sua glória. Outros vão também ser para o seu louvor e a sua glória, não no reflexo do amor, mas da justiça. Porque o homem pecou. O homem precisa pagar pelo preço desse pecado. Nós pagamos por causa da morte. Cristo morreu por nós. A nossa segurança está justamente na questão de que nós não estamos na mão de nós mesmos. Eu não confio em mim mesmo. Eu confio naquele que me chamou. Sim. Quando o Betinho mencionou aqui que a gente passa por um momento ou outro, a gente sofre perseguição, às vezes calúnias, situações que nos abatem. E ele usou uma frase aqui muito interessante, assim, e a gente não desiste. Mas por que você não desiste? Porque Cristo faz morada em você, Betinho. Sabe qual é a grande questão de tudo? É que um dia no céu eu vou te encontrar. Nós vamos olhar um ponto e falar assim, cara, é segurança em Cristo. Não, você continua sendo pecador, Caleb continua sendo pecador, eu continuo sendo... Sim. Nós continuamos sendo pecadores. Com certeza. Contudo, uma vez que o amor de Deus nos envolveu, a graça de Cristo se manifestou em nós, embora possamos cometer pecado, nós não perdemos a salvação. A questão aqui, Caleb e Betinho, é que não é perda de salvação. É perda daquele momento da comunhão em que você se separa da graça, no sentido de que você deixa de fazer aquilo que é da vontade de Deus e vive uma vida de pecado. O cristão que é salvo, ele vai reconhecer a perseverança dos santos. Não é que lá no final ele vai descobrir, não. É porque uma vez que ele foi salvo, mesmo que ele seja rebelde ao ponto, como filho pródigo, sair da casa do pai e ir para o chiqueiro para viver as delícias desse mundo, haverá o momento do arrependimento em que ele retorna. Por que ele retorna? Porque ele foi um escolhido. Ele não foi, a paternidade sobre ele não foi cancelada. Deus não cancela a paternidade. Os filhos amados do pai virão à casa do pai. Eu quero dizer para você, meu amigo ouvinte que tá nos ouvindo, que você talvez já esteve dentro da igreja, e eu conheço pessoas assim que hoje estão fora, meus irmãos, porque foram maltratados por homens, talvez por uma questão déspota do governante lá, do líder da igreja, e humilhou a pessoa, e ela saiu aborrecida, e ela não quer mais saber de igreja. Eu quero dizer para você que se você é um eleito do Pai, o Espírito Santo toca no coração sim e traz de volta. Essa pessoa vamos colocar, essa pessoa no momento ela não tá sobre a graça. Ela não tá debaixo da graça. Ô Betinho, a graça é que nos sustenta. Presta atenção. Mas se ela saiu, ela está onde agora? Olha só. É isso que eu quero assim, entender, porque no sentido assim, se ela não está, esse eleito que agora por um instante ele saiu, ele está onde? Se ele não está sobre a graça, ele está onde? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe... Tem um texto de Judas,
Isso versículo é 24. Todos estão debaixo da graça, até o último dia. O Judas, capítulo 24. Olha só o que diz o texto. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Isso aqui está falando de um momento eterno, em que ele vai nos apresentar. Apresenta quem? Aqueles que foram alcançados por esta graça, que o pastor acabou de dizer aqui, que ninguém perde esta graça. Deus não deixa de dar a graça dele sobre nós. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Eu sou filho de pastor. Depois eu peço um tempo igual dele. Tá, eu também quero, porque eu sou humilde aqui e falou. Não, vocês falaram muito, eu fiquei quietinho, tanto é que o Dário olhou para mim e falou igualzinho pastor dele, Márcio. Tá, eu vou ser rápido. Eu sou filho de pastor. Aos 26 anos, por questões da minha vida, eu me converti aos 26 anos. Sim. Nasci em um lar cristão. A conversão se dá aos 26 anos. Há muitas pessoas que são religiosos dentro das igrejas e que ainda não experimentaram o dom da salvação em Cristo Jesus. Então, assim, eu fiquei 1 ano e meio sem congregar, sem estar dentro de igreja. Aonde que ficou essa graça, respondendo o Betinho aqui, aonde ficou essa graça sobre mim? Me preservou. Me preservou de apostatar da minha fé. Porque em todo o tempo, tudo que eu fazia, que eu sabia que não era da vontade de Deus, o Espírito Santo me incomodava. Te preservou vivo e te preservou para trazer de volta. E se fosse no leito de morte, eu me arrependeria dos meus pecados, porque eu estou garantido em Cristo. Deixa Porque agora... para o calvinista, você só vai saber ser eleito mesmo se perseverar até o fim. Então não dá para ter certeza de salvação. Eu tenho muitas perguntas para fazer, eu tenho ouvintes para colocar no ar, eu tenho uma série de coisas para fazer, eu estou aqui preocupado. Agora, pastor... Mas se alguém pode, para vocês dois, se alguém pode cair da graça e perder a salvação, isso não implica que o sacrifício de Cristo foi insuficiente? Hein, gente? Onde então fica a afirmação de que o sacrifício de Cristo é perfeito e completo, conforme Hebreus 10:14? Sim, é completo. Quem pode me ajudar? Feito para o salvo, não perde eficiência, mas a palavra de Deus tem que... É todo o contexto. Mas não parece que o sacrifício de conjunto, Cristo né? foi insuficiente? Não. Dentro do que vocês foi pensam? Foi totalmente suficiente para salvá-lo. Mas não isenta-o de responsabilidade. Entendo. A grande questão é isentar as pessoas de responsabilidade. Há responsabilidade humana. Mas o homem é que se salva, diria o calvinista. Não, quem salva é Cristo, é a graça. Né? Eu gostei de ver que o pastor ali, ele é nosso nobre colega pastor Márcio, está mais para o lado da graça preveniente do que a graça comum. Né? Porque a graça preveniente é aquela que te preserva para a salvação. Deus está te buscando o tempo todo, te dando pão, água para você independente beber, da sua condição, Deus está trabalhando para um dia para te salvar. Já a graça comum não, Deus te dá saúde, grana e tudo para você ir para o inferno de barriga cheia, porque só vai mesmo para o céu os eleitos. Então, cuida de você para te mandar para o inferno, graça comum. Cuida de você para te trazer para Jesus, graça preveniente. Então, é uma diferença básica. Agora ele fala uma coisa ali, e que está no catecismo, que está na confissão de Westminster, com palavras assim, bem escolhidas, né? Até ganhamos uma aqui, de que Deus, ele manda a dupla predestinação, que Deus fez pessoas para ir para a condenação. Então isso é uma coisa muito grave, essa questão da dupla predestinação, que eles chamam de supralapsarianismo, ou seja, antes da queda, antes de existir o homem, antes da queda, Deus já tinha decretado que o homem ia pecar. Isso faz de Deus o autor do pecado, gente. Isso faz de Deus, faz com que ele seja o autor do pecado. Se ele já decretou que você vai pecar, porque só mas não pode... deveria ser a onisciência dele? Não, decreto. Boa, Dário. É isso aí. Não, o senhor sabe dos decretos, né? Então, está com o catecismo aí, eu vou ler para o senhor. Está lá no catecismo de Westminster, que é o mais celebrado. Até ganhamos um livretinho aqui semana passada, de que alguns são vasos de ira, vasos de desonra, e foram feitos para a perdição. Isso se chama dupla predestinação. Isso não coaduna com o caráter do amor de Deus. O que eu faço? E aí eles com vão dizer que o amor de Deus é aquele amor para eleitos, né? Que Deus só é amor salvífico, amor para os eleitos e não para o mundo todo. Mas 1 João 2,1 diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro.
Fala, a salvação em Cristo Jesus é plena, perfeita, o sacrifício dele é suficiente, mas ele implica em responsabilizar os seres humanos. Ele capacita, a nossa ideia de salvação é que Deus capacita o homem a corresponder a essa graça. Se não fosse assim, não precisaria de todo esse processo de salvação. Né? Deus poderia nos salvar e pronto, acabou, não ter esse processo todo de Adão ter pecado, desse chamado Abraão obedecer à fé. Seria assim, o pastor Márcio deu a ilustração do rio, né? Eu prefiro a ponte. Com o nosso pecado, a gente ficou de um lado do abismo e Deus do outro. Então, em Jesus Cristo, criou essa ponte. O que a gente faz com essa ponte? Amém. Atravessa ela para chegar do outro lado. Isso aí. Se não fosse assim, Deus querendo nos salvar, ia fazer o seguinte: me buscava do outro lado do abismo e ponto, acabou. Entendo. Não criava nem ponte. Não, eu vou. Agora, a ponte é Cristo. Eu tenho que passar por essa ponte, tenho que atravessar. É o caminho que a gente está. É o caminho do povo no deserto até chegar em Canaã. É o nosso caminho hoje até chegar em Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Então, a salvação é perfeita, completa. Agora, estamos prontos para isso? Aí é o processo de santificação. Uma coisa que ficou assim também, que é preciso esclarecer um pouquinho melhor, é que no Evangelho de João 10, 28, 29, Jesus diz: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus aqui, gente, estaria ensinando que os salvos não podem perder sua salvação? Enquanto está em Cristo, não perde. Mas se foi escolhido estar em Cristo, não perde. O versículo anterior aí de João 10 diz: as minhas ovelhas me seguem, me seguem, me seguem, me seguem. Elas estão tomando posição pela graça. Quem não segue não é ovelha. Pois é, então. Estão animadas pela graça e por ser ovelhas, seguem. E por isso são guardadas. Entendo. Em Cristo então, não se perde a salvação. Ele acabou de concordar comigo. Porque saiu de Cristo, é ovelha, saiu de Cristo porque não era dele. Porque ele disse: das minhas mãos ninguém arrebata. Como é que eu tenho mais poder sobre aquele que me segura? Ninguém arrebata, está se referindo a pessoas ou seres. Ele não disse nada arrebata, ele disse ninguém. Não. Ninguém. Olha nada só. Arrebata ninguém tira das minhas mãos. Sim, ninguém. Então, se está nas mãos dele, ainda que seja alguém, nem você pode sair. Bem. Então, em João 15, o que o Senhor me diz? Aquele que está em mim e não der fruto, eu corto e lanço e vai para o fogo. Posso então, falar aqui? Jesus está dizendo em João 15 que ele vai cortar aquele que está nele, que está nele e não dá fruto. Ele mesmo corta. Está escrito: o Pai corta, né? João 15, o texto clássico aí. Então, está claro que estando em Cristo está seguro, mas você tem responsabilidade, meu irmão, de perseverar. E tem poder para isso. O Espírito Santo te ajuda a perseverar. Não é você sozinho na carne, pelagianismo, na força humana, não. É no poder do Espírito Santo. Porém, você também, meu irmão, tem responsabilidade. Pela palavra do pastor, você pode cancelar esse poder. A nossa eleição, a gente acredita que existe uma condicional, existe uma condição. Quando a gente lê 1 Pedro 2,19, é um texto muito usado pelos calvinistas que fala: eles saíram de nós, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, continuariam conosco. Usam muito isso para dizer que aqueles que saíram, porque nunca foram. Mas no mesmo capítulo, versículo 24, vai dizer: se permaneceres em vós, se eu permanecer em vocês, vocês em mim, né, vocês vão ouvir a voz do Pai, vocês vão viver o que o Pai e o Filho vão permanecer em vocês. No mesmo texto vai dizer que aqueles que permanecem, existe uma condição. E quando a gente vê o si aqui no grego, é uma conjunção que indica um futuro possível. Se você ficar, você vai receber. E a gente vai ver isso em Mateus, se os seus olhos forem bons. A gente vai ver em Mateus 6, 22, Mateus 17, 20. Se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda. Ou seja, há uma condição, você precisa corresponder isso. Então a salvação de Deus está pronta, ele nos entregou. Mas se eu não quiser, se eu não me propor a buscar, eu posso perder. Então existe uma condição. Então o nosso alerta é: irmão, se santifique, busque. Claro. Busque. Se você não permanecer nele, você será cortado dessa videira, você será tirado. Mas não é algo
deliberadamente, algo que você vai fazendo, você vai se acostumando com o seu pecado, vai vivendo uma vida religiosa dentro da igreja, ao ponto de você perder essa fé. Vai viver uma vida relaxada e dizer, já estou eleito mesmo. Então, é o risco. Aí é que tá o negócio. Aí é que tá o negócio. Se eu sou eleito, eu não vou em busca dessa vida relaxada. Foi o que aconteceu com os romanos. Mas você acabou de falar que os romanos teve no mundo, Os romanos, não. Você não era eleito? Não, presta atenção. Tudo. Mas exatamente, porque o eleito, ainda que ele se desvie, ele volte para casa do Pai. O eleito vive uma vida Só que relaxada. Deixa eu falar para você. Viveu uma vida relaxada. Não. E era eleito. Eu não era convertido. Eu era religioso. Não era eleito. Eu era religioso. Não. Vamos falar de eu era eleição, religioso. Decreto. Mas tinha um decreto sobre ti. Tu foi escolhido, né? Eu fui escolhido. Ou não? Antes da fundação do mundo. Mas caiu no pecado na gandaia. Depois voltou para Jesus. Não, aí é que tá. Depois voltou, tá salvo. Desculpa falar assim. Não, então deixa eu dar minha réplica. Também já pequei. Então deixa eu dar minha réplica. Olha só. A questão é, religioso não vai pro céu. Sim, religioso claro. não. Religioso não. Então, o grande problema é que, às vezes, vocês, na linha de pensamento, vocês pensam assim, se é decreto, você já nasce decretado ali, já nasce salvo, já nasce no sentido de que já é convertido. Eu tenho um irmão na minha igreja que ele se converteu aos 64 anos. Quem ensinou isso foi o Calvino, tá? Os filhos de crente já são salvos. Peraí, Caleb, só um minutinho. Vamos lá. Calvino, ele se converteu aos 64 anos. E ele falou, pastor, eu sou eleito antes da fundação do mundo, mas aprove Deus que eu experimentasse todas essas coisas para eu entender a graça do Senhor sobre mim. E ele foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz. Amém. Betinho, você se converteu quando? Tem um tempinho já, aleluia. Tem um tempinho, graças a Deus. Mas você já foi do mundo? Fui, mas fui muito tranquilo, fui bobo demais. Tranquilo, legal. Você sabe o que te trouxe? A graça de Deus. A graça de Deus. Agora, olha só, o Betinho usou a expressão da ponte. Poxa, fantástico isso, cara. Gostei demais, porque eu também creio que esse abismo que foi aberto, não haveria nenhuma possibilidade de eu passar pro lado de cá se Cristo não se tornasse a ponte. Só que do lado de lá eu tô morto e eu não enxergo. Quem traz luz aos meus olhos é o Espírito Santo. Não, isso a gente concorda. Efésios capítulo 2, ele vos deu Santo vida. Nos capacita para isso. Sim, né? E a partir do momento que você é tocado pelo Espírito Santo, cara, seus olhos se abrem para uma nova realidade. Claro. Você começa a obedecer a Deus e não a viver na rebeldia do seu coração. Olha, vê como eu concordo então preste atenção. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Não, isso pra gente é tranquilo. Nos quais andavam outrora, segundo o curso deste mundo. Eu estava aqui... Quando o irmão coloca que eu vivia na gandaia. Não. Eu estava dentro da igreja como religioso. Eu estava dentro da igreja como religioso e eu ainda estava nesta condição aqui de ser sujeito ao curso deste mundo, porque não havia conversão em mim. Porque o fato de ter nascido dentro de um lar cristão não me torna um salvo. Eu também, como nasci num lar cristão, e também já tive na minha adolescência fora e tudo. Na gandaia, né, também. Não falo. Caleb não. Caleb não. Você falar isso do Caleb, isso é quase uma blasfêmia, hein, cara? Ninguém é perfeito nessa mesa, nem eu. Não, de forma alguma. Eu sou o pior dos pecadores aqui. Mas não existe. Eu sou o principal como Não existe uma... Qual foi a condição a graça que nos salva. De você entender, viver esse momento de conversão na tua vida, esse momento que você estava fora? Qual foi a condição? Foi só porque Deus te escolheu ou você correspondeu a isso? Cara, nada? Qual foi a sua? É a graça eficaz. Eu agora vou cortar vocês, hein? A graça eficaz. Agora que eu ia falar. É porque tem uma ouvinte aqui, a Lúcia de Pinheiral, que mandou um texto muito interessante. Sim. Ela diz, por mais que o debate tenha apresentado duas vias de opinião, eu não concordo 100% com nenhum dos debatedores. Graças a Deus. Concordo, olha só. Respeitamos. Ela diz, concordo que não se perde a salvação, porque como o pastor Márcio citou, o texto de Romanos é impossível se distanciar. Ou seja, a partir do momento que você recebe a salvação, não há nada que você possa fazer para perdê-la. Assim como não há nada que nenhum humano possa fazer para conquistá-la. Não merecemos, a recebemos pela graça. Se não somos dignos de recebê-la, também não podemos fazer por onde de perdê-la. A questão é, estamos mesmo salvos? Ela ainda continua, peraí. Eu não concordo que Jesus morreu por alguns e que não deu acesso para todos. A salvação está disponível para todos, senão o sangue de Cristo foi derramado em vão, só para um seleto grupo.
Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não creio que existam pessoas predestinadas ao inferno. Que justiça é essa? Não seria prepotência dizer que sou eleito? A salvação é para aquele que crê. Se eu creio, mantenho a minha santidade, matando a minha carne todos os dias. A condição é matar a carne. Que palavra? Forte, legal. Então, mas ela fala assim, a gente não tem poder de alcançar a salvação. Isso cabe a Deus, é Deus que faz. Mas eu, como ser humano, tenho o poder de perder, porque eu sou limitado. Se eu não mandei... Ela terminou o texto mostrando a condicional dela. Eu preciso me santificar. Se eu não me santificar, eu perco. A palavra de Deus diz santificação, ninguém verá. E santificar é o processo. E quem é que se santifica? Hã? E quem é que se santifica? É você se submeter no Espírito Santo. E quem é que tem o Espírito Santo? Oi? E quem é que tem o Espírito Santo? Então, mas se não fosse o salvo. Claro. Então pronto. Então, mas olha só, se a gente não depende tiver o papel, de mim. Eu sei, depende, gente. Não, então, a teria... salvação não, Betinho. A santificação depende da gente. Concordo com você plenamente. Então, o Pedro não diria crescer na graça e no conhecimento. Senão ele falou, já está todo mundo crescido. Pastor Márcio, aonde fica a fé na salvação? A fé é o dom que Deus nos dá. Ela não é gerada no seu coração, não. Pois é, essa teologia do decreto... Não, eu só estou dizendo que é o decreto que salva. Você não crendo ou não, é um decreto. Não é bíblico. Não, mas isso aí você está falando. João 3, eu não disse isso. João 3,16, o clássico texto de evangelização mundial, diz... É condicional para que todo aquele... Que nele crê... Né? O calvinista tem um problema com esse todo aquele. Todo aquele que nele crê, quer dizer... Tem que crer. O que é a fé? É a mão estendida para receber o presente. A salvação feita, consumada, tetelestai, consumada por Jesus na cruz, é dada a todos como um presente. Quem for de todos recebem essa graça na hora da pregação. A graça vem na hora da pregação, arminianismo clássico, mas a graça vem fora da pregação de diversas maneiras, arminianismo wesleyano. Faz essa diferença da graça preveniente. Então, quando você estende a mão, pastor Betinho, para receber, você não fez nada, você está recebendo um presente. Você está fazendo o quê? Estendendo a mão, a graça está te dando poder para estender a mão, para pegar o presente. Mas se você não estende a mão, você rejeitou. Aí você tem responsabilidade diante de Deus, pode ser condenado. Romanos 8, que é muito usado, né? Que é o... Eu já vi os outros falar que... Os outros, né? Já vi teólogos falarem que é o grande Monte Everest do Himalaia, né? Coloca o Romanos como o grande Nepal, capítulo 8 ali, coloca como o grande pico, né? O Everest. Romanos 8, começa o versículo, vai dizer que você precisa andar no Espírito. Fica João 3,16. Ou você anda na carne, o capítulo 7 vai estar falando isso, Paulo falando sobre isso, no 8 vai falar que a gente precisa andar no Espírito. E todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Filho de Deus. E o termo está dizendo assim, todo filho que é guiado por Deus se torna um filho maduro. Então, os maduros conseguem ouvir o seguinte: vigia que você corre o risco de perder a salvação. Isso não significa que você vai perder por qualquer coisa. Não, você tem que vigiar. Como filho maduro, olha a realidade, olha quem você é. Quando o novo convertido se entrega para Jesus, ele está lá como uma criança. Paulo vai dizer que não tem como dizer coisas ainda pesadas para ele, porque ele está no leite ainda, mas depois que ele amadurece, ele vai poder ouvir, olha, vigia, tem compromisso, tem responsabilidade. Qual a responsabilidade? Você corre o risco de perder essa salvação. Então, a gente precisa vigiar o seguinte: eu acho muito bonito, muito forte a linha calvinista da questão da certeza. A gente tem que ter convicção, mas essa convicção me faz entender que eu tem a possibilidade de eu sair dela, se eu não viver uma vida de santificação. A cada debate que nós temos aqui na 88, aumenta a audiência, aumenta as pessoas. Aumenta a dúvida. Aumenta a dúvida, meu Deus do céu. Não aumenta a dúvida. Não acredito que não. Acredito que não. Pelo contrário, aumenta a participação. Aumenta a fé. Com certeza. Aumenta a fé e a piada. Participação dos nossos ouvintes. Eu não consigo pelo YouTube, não consigo pelo WhatsApp, eu não consigo, até no meu Zap particular, pessoal. Também, né? Então vocês me perdoem, nossos queridos ouvintes, não é possível a gente colocar todas as opiniões de vocês no ar, mas muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Eu sei que nós aprendemos muito hoje.
parece que o Bispo Caleb tá contra o Márcio. Não, apenas só nas ideias. Briguem as nossas ideias, não briguemos nós. Positivo. Que todos tenham a maturidade de entender que nós temos o horário político agora que vai entrar. Nós temos 1 minuto para terminar, para cada um terminar, para que a gente não atrapalhe aqui a Letícia colocar o horário político no ar. É a Letícia que atrapalha, então? Não é não. Como a comunidade cristã deve lidar com aqueles que se desviam da fé? Hein, gente? Aguardamos que eles voltem, já que ele é salvo, um dia voltará, ou devemos buscá-los com o objetivo de sermos um instrumento do Espírito no convencimento do pecado? Tiago 5, 19 e 20, aquele que converter alguém que se desviou, busque o desviado, pregue pro desviado, vá atrás dele, busque-o, ore por ele, amém? Porque há salvação para quem se desviou, em nome de Jesus. Eu quero dizer o seguinte, gente, não estamos aqui criando pontes. Tá bem, irmão? Somos uma igreja unida. Veja só, todos nós concordamos aqui com a graça de Deus. Todos nós concordamos que a salvação tem segurança, estamos seguros em Cristo. E todos nós concordamos que mesmo quem se afastou pode voltar. Todos nós aqui concordamos com isso, não é verdade? Claro. Então tem muito mais coisa que nos une do que nos separa. Mas guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Hein? Reverendo Márcio Cunha, muito obrigado. Conclui, por gentileza. Romanos capítulo 9. Vou deixar o texto que isso fala sobre a soberania de Deus. Tá? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim, querido, eu creio que num ponto nós todos aqui concordamos que o salvo, aquele que foi escolhido por Deus, resgatado em Cristo Jesus, ele já não tem mais desejo de satisfazer as vontades da carne, mas ele procura agora satisfazer a vontade de Deus. Nós não perdemos salvação, perdemos a alegria dela por causa do nosso pecado. Mas você que se desviou, você que talvez saiu por conta do aborrecimento, Jesus, ele ama você. Amém. Glórias a Deus. Você sendo um cristão chamado por Deus, eleito por Deus, você sente saudade da casa do Pai. Assim como o filho pródigo um dia foi, você volta. Ok, reverendo, muito obrigado. Pastor Betinho Ventura, concluindo, obrigado por ter vindo. Quero apenas dirigir ao pessoal que nos ouve, que esse debate possa ajudar a pessoa o seguinte: você precisa sim ter a convicção de que o Senhor te alcançou, que o amor de Deus é derramado sobre todas as pessoas, todos estão dentro desta graça preveniente do Senhor para resgatar, para salvar as pessoas, mas nós estamos aqui apenas fazendo um alerta. Aquele que acredita que é possível perder a salvação é apenas seguir o que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia, vigie, viva uma vida de santificação, dê valor a esse amor extraordinário do Senhor que morreu na cruz por você, então que você possa viver plenamente isso. Se você desviou, ainda há possibilidade de volta, volte para Jesus, ele te ama e quer mudar a sua história. Que olha, Deus abençoe, quem deseja, em nome de Jesus. Quem deseja reassistir ao debate, a parte 2 estará disponível amanhã às 10 horas no YouTube. A parte 1 já está disponível, né? Procure por Rádio 88 Oficial no YouTube e acesse a playlist do debate. Rapidinho, ô Bispo. Não dá. Então, tchau. Daqui a pouco tem o Altar 88, um culto em seu lar. Hoje tem culto de oração na Igreja Essência.